Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com alegria que nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal A Verdade da Fé Católica, canal que tem como objetivo principal trazer para você que se interessa aquilo que os papas ensinaram, aquilo que os concílios definiram como verdades de fé, que condenaram como heresias. E hoje vamos começar o estudo de um dos documentos mais importantes dos últimos tempos, Passente Dominis Grécis, do Papa São Pio X. Essa encíclica ela é muito clara, muito objetiva. Ela como que desmascara toda a ação diabólica dos modernistas que combatiam com a igreja. O Papa Pio X, que depois foi beatificado e canonizado, um papa de extrema importância nesses últimos tempos, que realmente percebeu aquilo que estava acontecendo, essa infiltração maçônica, essa infiltração que destruía a fé católica, essa artimanha comunista, tentando destruir aquilo que é parte do depósito da fé, é parte da tradição apostólica, que nos leva à salvação eterna, que é a fé verdadeira. É tão transparente aquilo que São Pio X escreve, que até dispensaria explicações. E que Deus abençoe você, mais uma oportunidade de conhecer o documento de um Papa Santo, hein? Nos últimos 500 anos, 2 papas foram canonizados, São Pio V e São Pio X. São Pio V, Papa da Guerra de Lepanto, Papa do Rosário, e o Papa que canonizou a missa verdadeira, a missa de sempre, que não é a que celebramos hoje. Essa missa ela foi inventada, depois você olha o vídeo que eu explico sobre isso, a bula Coprimeu Tempore, mas não só a bula, mas a missa que remonta às catacumbas dos apóstolos, não é essa missa adulterada pelo infeliz Montini Paulo VI. Que a luz de Deus nos ilumine. Número 1 da encíclica Passente Dominis Grécis do Papa São Pio X. As doutrinas modernistas. A missão que nos foi divinamente confiada, de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conto de guardar com todo desvelo o depósito da fé, transmitido aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de ciência de falso nome. Então o Papa já começa essa encíclica trazendo para nós algo fundamental. Veja bem, a missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor. Então, a missão do sumo pontífice, do vigário de Cristo, do príncipe dos apóstolos, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo desvelo. O que é desvelo? Com todo zelo, com toda vigilância, com todo cuidado, o depósito da fé. Então é necessário guardar o depósito da fé, transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades. Então essas profanas novidades eram já desejadas pelos modernistas, que se concretizou explicitamente no pontificado de João XXIII, no Concílio Vaticano II, que trouxe novidades, doutrinas que não foram, em momento algum desses 2000 anos da igreja, ensinadas. Pelo contrário, condenadas como heresias. Entre os principais deveres impostos por Cristo, conto de guardar com todo desvelo o depósito da fé, transmitido aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de falso nome. Na verdade, essa providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica. Então, em todo o tempo foi necessário guardar o depósito da fé. Você está entendendo? A mesma fé professada por São Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, precisa ser professada pelos seus sucessores. E acreditamos que a fé católica, de certa forma, foi preservada até o pontificado do Papa Pio XII. Em relação à fé, tudo que ele escreveu ainda nos remetia para a fé católica. Só que a partir de João XXIII, desse falso concílio, desses documentos conciliares, dos documentos de Paulo VI, João Paulo II, tudo que ele escreveu foi fundamentado nos documentos do Concílio Vaticano II. Ele era tão fissurado pelo Concílio Vaticano II que ele teve a ousadia de pegar os 16 documentos do concílio e inserirem no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é uma mistura de verdade com mentira. Eu aconselho você a comprar o Catecismo Romano, o catecismo que foi redigido lá após o Concílio de Trento, porque esse catecismo que nós temos hoje, como a missa que nós temos hoje, como a fé que eles ensinam hoje, é totalmente adulterada e não tem nada de católica.
porque foi fundada uma nova igreja a partir do pontificado de João 23. Parece pesado, parece incompreensível, mas é a pura verdade. Continuando, na verdade, essa providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica. O que foi sempre necessário à Igreja Católica? Guardar com todo zelo, vigilância e cuidado o depósito da fé. Preservar esse depósito da fé. Porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens falando coisas pervertidas. Nunca faltaram homens falando coisas pervertidas. Aí o Papa vai e cita Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas. Olha o que o Papa está dizendo para nós. Mesmo dentre vós. Não é dentre os de fora, os inimigos da igreja. Dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos, desviando as pessoas da verdade católica. Palavrosos e enganadores. Aí o Papa cita São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. O Papa vai nos alertando sobre essa realidade que hoje nós vivemos como nunca foi vivido na história da igreja. Papa infiltrado, cardeais infiltrados, bispos infiltrados, padres infiltrados, ensinando uma religião totalmente diferente da religião católica. É como se tivesse sido desprezada a fé católica. Aí você diz, o que devemos fazer? Nós devemos conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. É assim que a promessa de Jesus se realiza. As portas do inferno não prevalecerão, porque onde estiver alguém professando a fé católica, aí está a igreja católica. Aí ele continua, que progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Aí ele cita 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Você já percebe a clareza da visão do Papa São Pio X. Não é à toa que ele foi validamente beatificado e canonizado. A missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conto de guardar com todo desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de ciência de falso nome. Na verdade, essa providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica, porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens falando coisas pervertidas, palavrosos e enganadores, que progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Contudo, é preciso confessar que nesses últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo. Então, isso aqui nós também podemos perceber claramente. Contudo, é preciso confessar que nesses últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por tornar vã a virtude vivificante da igreja, e solapar pelos alicerces, se dado lhes fosse, o próprio reino de Jesus Cristo. Então, esses inimigos são implacáveis, eles querem destruir a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, destruir a igreja, como foi dito em vários vídeos, citando os papas, destruir o papado. Esse é o plano maçônico. Então, vendo tudo isso, experimentando na pele tudo isso, o Papa diz, por isso, já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se não nos assaque a descuido de nossa obrigação. O que é assaque? Acusação sem fundamento, acusação caluniosa. Então, ele não pode se calar para que não nos assaque o descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. Aí ele começa o número 2 da sua encíclica, dizendo, e o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os fautores do erro já não devem ser procurados entre os inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte
desta maneira, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. O Papa já percebia claramente que os verdadeiros inimigos da igreja já não estavam mais fora, mas dentro da própria igreja. E essa infiltração, ela já dura décadas, séculos, que a maçonaria, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, desde 1717, decidiram destruir a igreja por dentro. Porque ninguém conseguia destruir a igreja de Nero a Napoleão, matando, destruindo, exilando as pessoas. Porque quanto mais se destruía o corpo, mais gerava vida para a igreja. Então eles resolveram infiltrar-se na igreja para destruir a igreja por dentro. Então vou ler novamente o número 2, que é curtinho. E o que se exige sem demora, falemos, é antes de tudo que os fautores do erro, aqueles que cometem os erros, já não devem ser procurados entre os inimigos declarados. Mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Então essa é a verdade que o Papa São Pio X nos traz. Os inimigos da igreja estão dentro da igreja. Número 3. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também coisa ainda mais para lastimar, e não poucos do clero, que fingindo amor à igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia ou teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores na mesma igreja. E cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo que é de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a pessoa do divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a condição de puro e simples homem. Então aqui o Papa São Pio X também nos deixa claro que esses inimigos têm como missão principal destruir os fundamentos da fé católica. E é isso que esses falsos bispos têm feito e esses falsos padres têm feito, com raras exceções, e eu conheço pouquíssimas exceções, porque aqueles que têm tentado ensinar a fé católica têm sido expulsos da paróquia, da diocese, têm sido afastados, até perdido o estado clerical, mas porque a falsa igreja não suporta a verdade. Então você que fica defendendo essas doutrinas malignas, perversas, diabólicas, cuidado. Você pode estar servindo o príncipe das trevas, achando que está servindo Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também coisa ainda mais para lastimar, e não poucos do clero, bispos, padres, que fingindo amor à igreja, falsos, fingidos, infiltrados, sem nenhum sólido conhecimento de filosofia ou teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da igreja. Esse veneno, ele é todo destilado no Concílio Vaticano II através dos documentos, nas entrelinhas, não é linha por linha. Blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma igreja. E cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que é de mais santo na obra de Cristo. Então o ódio do inimigo é cruel. O Papa Leão XIII explicou isso de forma magistral. Ele tem um ódio mortal da fé católica. Por isso que tudo que é católico precisa ser abolido pelos inimigos da igreja. A missa foi adulterada, a fé católica foi adulterada, o papado foi adulterado, eles querem minar a autoridade do papado, estão conseguindo, porque o mundo hoje já olha para o Papa como um homem sem expressão nenhuma. Cada hora fala uma coisa, os bispos não obedecem, ordens absurdas, porque a falsa igreja eclipsou a verdadeira igreja. Pegaram os prédios da igreja, a Santa Sé se tornou sede do anticristo, ali um satanista se colocando como papa. Se você acha que isso é pesado, então você lê os documentos da igreja, aprenda com os papas de verdade o que é um satanista, o que é um inimigo, o que é um anticristo. Eu não estou aqui dando minha opinião, estou expondo para você aquilo que é a verdade católica. Se atiram sobre tudo que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a pessoa do divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a condição de puro e simples homem. Você acha que aquele evento de Assis de 1986 não foi um ato satânico? O representante da Igreja Católica, que o próprio Papa Pio IX, junto com todos os papas da história da Igreja, dizem que não há salvação fora da Igreja Católica.
E o sujeito se reúne com todas as religiões, não para trazê-las para a fé católica. E a fé católica é como se fosse a arca da salvação. Fora dela não há salvação. E o sujeito se reúne e faz com que você veja que todas as religiões são boas. Que as religiões foram queridas por Deus, a diversidade de religiões. Isso é desprezar o Filho único de Deus. Isso é desprezar o Salvador, o Senhor. Não foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Então, isso é o Papa falando, não sou eu. Eu estou só emprestando a minha voz para que chegue até vocês o ensinamento dos papas. Se atiram sobre tudo o que é mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a pessoa do divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixa a condição de puro e simples homem. Número 4. Esses maravilham porque nós os pomos entre os inimigos da igreja. Mas não poderá, porém, admirar-se com razão quem quer que, posta de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar suas doutrinas e o seu modo de falar e de agir. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Esses homens são inimigos da igreja. Então o Papa fala assim, faz o seguinte, se aplique a examinar suas doutrinas e o seu modo de falar e de agir. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Esses documentos emitidos, os 16 do Concílio Vaticano II, são heréticos. Todas as encíclicas do Papa João Paulo II têm heresia. Tem coisa boa? Tem, mas a gente não está aqui para ficar sendo seletivo. Isso é bom, isso não é bom. Eu não sou juiz do Papa. O Papa é o sucessor de São Pedro, é o vigário de Cristo, o príncipe dos apóstolos, o cabeça visível da igreja. Então eu não estou aqui para ficar julgando ações do Papa. Ah, ele mandou dar bênção para casais homoafetivos. Não, eu não vou dar. O bispo tal aqui perto falou que não vai dar, os bispos da África não aceitaram. Peraí, o sumo pontífice é o cabeça visível da igreja ou é alguém que pode falar e cada um obedece se quiser? É assim que é instituído o papado? Então, assim, é uma bagunça de fato que está acontecendo. Então, vamos continuar. Esses se maravilham porque nós os pomos entre os inimigos da igreja. O Papa São Pio X dizendo, olha, o pessoal está estranhando, porque eu estou apontando quem são os inimigos da igreja. Não poderá, porém, admirar-se com razão quem quer que possa de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar suas doutrinas e o seu modo de falar e de agir. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Você quer continuar unido à verdade? Se afasta desses que são inimigos da igreja. Esses, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da igreja, repete o Papa São Pio X. Esses, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da igreja. Esses quem? Esses inimigos, que querem destruir até mesmo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rebaixando a condição de simples homem. Repito, esses, em verdade, como já dissemos, já não fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isso, é por assim dizer, nas suas próprias veias e entranhas que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além disso, já não maneiam o machado sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as raízes mesmas, isto é, a fé e suas fibras mais vitais. Então eles não querem cortar um raminho, um galinho, eles querem ir nas raízes. Por isso que eles adulteraram a missa católica. Se você não conhece a missa católica, você está perdendo seu tempo. Porque essa liturgia, esse rito que trouxeram para nós é a fumaça de Satanás que entrou na igreja. Não fique usando essa frase de Paulo VI como se ele fosse o detector da ação do demônio. Ele era a ação do demônio viva na igreja. Ele era um instrumento do mal. Isso é fato. Qualquer pessoa minimamente, nem precisa ser religiosa, basta ser um historiador, que vai perceber que ele foi um dos piores homens do século XX. Desprezível. Um homem macabro. Um homem sem o mínimo conhecimento da fé católica. A única missão, o único objetivo que ele tinha era destruir a fé católica. Então ele é um daqueles infiltrados que Bela Dodge disse que 11 mil foram infiltrados desde os anos 20 e antes já eram infiltrados pela maçonaria. Com certeza Montini é um deles. E aí continua. Além disso, já não meneia o machado sobre as ramagens e os brotos,
mas sobre as raízes mesmas, isto é, a fé e suas fibras mais vitais. Cortada, pois, a raiz da imortalidade, continuam a derramar o veneno por toda a árvore, de modo a não poupar coisa alguma da verdade católica. Eles não poupam nada da verdade católica, nada, absolutamente nada. Eles misturaram essa questão de liberdade religiosa, de ecumenismo, Gaudium et Spes, a igreja de Deus se tornou a igreja do homem. Deus que é o centro, o homem agora que é o centro. Você precisa enxergar isso. Olha o nível daquilo que os papas ensinavam e olha o nível daquilo que é ensinado hoje. Você vai ver que tem muita coisa diferente. Então essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Una, santa, católica e apostólica. Essa igreja, ela não guarda a fé apostólica. Continuam a derramar o veneno por toda a árvore, de modo a não poupar coisa alguma da verdade católica. Nenhuma verdade há que não procuram contaminar. E ainda vão mais longe, empregando um sem número de artimanhas, não havendo quem os vença em manhas e astúcias, porquanto fazem promiscuamente o papel ora de racionalistas, ora de católicos, isto é, com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto, e sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem, e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Então, eles estão pouco se importando com as consequências. O Papa desmascarando e eles fingindo amor à igreja, fingindo estarem unidos, mas por trás destruindo tudo aquilo que representa a fé católica. E o Papa continua nesse número 4. Acrescentem-se-lhes ainda coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo o ramo de estudos, e o mais das vezes a fama de vida austera. Finalmente, e é isso que faz desvanecer toda esperança de cura, pelas suas mesmas doutrinas, são formados numa escola de desprezo a toda autoridade e a todo freio. E confiados em uma consciência falsa, persuadem-se de que é amor de verdade o que não passa de soberba e obstinação. Na verdade, por algum tempo esperamos reconduzi-los a melhores sentimentos. E para este fim, a princípio, os tratamos com brandura. Em seguida, com severidade. E, finalmente, bem a contragosto, servimos-nos das penas públicas. O Papa fez de tudo para corrigir, tratando com brandura, em seguida com severidade, e, finalmente, bem a contragosto, servimos-nos de penas públicas. E aí o número 5 diz assim: mas vós bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi em vão, pareceram por um momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. Poderíamos também ainda deixar isso despercebido, se se tratasse somente deles. Trata-se, porém, das garantias do nome católico. Mas bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi em vão, pareceram por um momento curvar a fronte, eram corrigidos, sim, eu reconheço que eu estou errado, mas depois voltavam com total altivez, porque esses inimigos foram infiltrados, então eles têm uma missão, um objetivo, eles estão ali com o desejo obcecado de destruir a fé católica. Trata-se, porém, das garantias do nome católico, por isso que o Papa precisou agir com severidade e muitos foram excomungados, mas é como eu disse e repito, eles têm como missão principal destruir a igreja, então não tem vergonha na cara numa linguagem popular. E o número 6 diz assim: é, pois, mister, romper o silêncio, que ora seria culpável, para tornar bem conhecidos a igreja esses homens tão mal disfarçados. É evidente para nós que esses homens estão muito mal disfarçados, de papa, de bispo, de padre, mas na verdade são verdadeiros inimigos da igreja. E o número 7 diz assim: é visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano, costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas em um todo, mas dispersas e como que separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que, de fato, estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui
as mesmas doutrinas em um só quadro e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios, para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Então o Papa está dizendo aqui, e eu vou ler novamente, vamos encerrar agora com esse número, visto que os modernistas, tá, é o nome com que vulgarmente com razão são chamados, com astuciosíssimo engano costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas em um todo. Ou seja, esse Concílio Vaticano II, ele tem as doutrinas modernistas, mas não é como um todo, como um corpo. Gaudium et Spes tem uma parte, Lumen Gentium tem outra parte, Dei Verbum tem outra parte. Cada um dos 16 documentos, Unitatis Reintegratio, Sacrosanto Concílio, cada uma delas tem as mentiras que foram inseridas, mas elas fazem parte, quando unidas, fazem parte de um corpo. E o Papa percebeu isso claramente, ó, engano, pois costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas em juntas em um todo, mas dispersas e como que separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos. É aquele argumento que eu disse para você. Ah, mas aqui nesse concílio está dizendo isso. Não, nós não quisemos dizer isso. Mas eles fazem parte de um todo. Isso é o modus operandi do demônio. Ele pega uma verdade, mistura com a mentira e faz depois o que ele quer, pegando só a mentira. Por isso que depois de 60 anos ninguém consegue entender esse concílio, porque esse concílio foi inspirado pelo próprio príncipe das trevas. Quem inspirou João 23 não foi, em hipótese alguma, Espírito Santo, mas foi espírito maligno. É visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas em um todo, mas dispersas e como que separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro, e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Então o Papa São Pio X juntou cada parte dessa doutrina que foi fragmentada, mas que tem parte de um corpo, e apresentou-a como um todo para que fique visível para nós a meta, o objetivo e aquilo que eles queriam fazer para destruir a igreja. Que Deus, nosso Senhor, te ilumine. A partir do próximo vídeo, iremos expor sobre o número 8 e seguintes. Que Deus nos dê a graça de retomarmos a fé católica. Mais claro do que isso aqui, eu acredito que não tem como ser. O Papa São Pio X foi muito claro que os verdadeiros inimigos da igreja hoje não são os que estão fora, mas são aqueles que estão dentro. E olha que na época dele não tinha tantos infiltrados como tem hoje, porque na época dele existia um Papa de verdade que defendia a fé católica. Hoje existe um inimigo da cruz de Cristo que leva as pessoas a se alimentarem de uma doutrina falsa, modernista e satânica, segundo o Papa São Pio X. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e que Nossa Senhora possa interceder por nós junto a seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós.